Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, porque aqui estamos, pela casa que nos abriga, pela doutrina cristã, esta maravilha que Deus nos proporciona, com orientações para o nosso bem viver. Que possamos nós sermos a cada dia mais cristãos, a cada dia homens de mais fé, cultivando aqueles dons que Deus nos deu, aproveitando nosso corpo, nossas mãos, nossos braços, nossa inteligência, buscando a nossa felicidade, o nosso adiantamento. Que tenhamos hoje uma ótima palestra e que possamos todos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. E que assim seja. O tema para hoje é perdoar e compreender. Perdoar e compreender é o título de um capítulo do livro chamado Rumo Certo. É um livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Perdoar e compreender começa com uma provocação. Vou ler. A provocação que Emmanuel registrou é a seguinte: muita gente perdoa, no entanto, não compreende. Muita gente compreende, todavia, não perdoa. É estranho, né? Perdoar, compreender? Mas vamos falando um pouquinho mais sobre esse assunto para que possamos, entendendo, ver como faz sentido. E antes, pergunto a todos que aqui estão, aqueles que nos acompanham em casa, aqueles que verão posteriormente, que façam também esse exercício de responder esta pergunta que lhes farei agora. Vocês já perdoaram alguém? Você já perdoou? E quando perdoou, esqueceu aquela ofensa? Aquilo que fez magoar, que causou a mágoa? Aí a gente já balança a cabeça, né? Será que eu esqueci? Se eu não esqueci, será que eu não perdoei? Será que eu perdoei? Se eu perdoei, eu devo esquecer? É um tanto difícil da gente ter a certeza absoluta, né? Mas se eu perdoo de fato, eu devo esquecer? Não. Nós não devemos esquecer nada e o bom seria que a gente não esquecesse nadinha do que se passa conosco desde a infância até a nossa morte, até a nossa velhice. Porque se a gente lembra de todos os fatos, se tudo está em nossa memória, é mais difícil da gente cometer erro. Porque se a gente lembra de tudo que fez, tudo que nos alegrou, tudo que nos entristeceu, a gente vai buscar acertar, não errar tanto, não cometer tanta coisa errada. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar que o outro comete erro. E aí eu preciso perdoá-lo. E por que exatamente eu preciso perdoar alguém? Porque eu, ser humano, não sou perfeito. E provavelmente todos nós iremos ainda seguir nesta vida e quem sabe em muitas outras, cometendo ainda muitos outros erros. Não é assim com vocês, gente? Ou há alguém aqui que nunca erra? Alguém que está aqui, alguém que nos acompanha consegue dizer: eu não erro. Dizer é livre, né? Dizer a gente consegue. Mas alguém nunca erra? Não há ainda nenhum homem aqui, que aqui esteja, que consegue nunca errar, nunca cometer erros ainda. Se assim fosse, nem precisaria estar aqui em 2021, passando por uma pandemia, a não ser que fosse um espírito missionário, muito evoluído, e veio aqui ajudar esses pobres homens que cometem tantos erros. Assim erramos, todos nós. E porque erramos, precisamos perdoar os outros, porque eles terão que nos perdoar também. Então, conceder o perdão, conceder a desculpa,
não é concordar. Não é aceitar que aquilo que a pessoa fez estava certo. Mas é entender. Errou porque não sabia acertar. Há muitas pessoas em nossos relacionamentos que cometem erros acreditando que estão fazendo certo. Às vezes, alguém comete um erro achando que era o melhor a fazer. Às vezes, alguém nos prejudica para não se prejudicar a si próprio. Porque há também muitos acontecimentos em nossas vidas que são causados por outros acontecimentos ruins em nossas vidas, que são causados por pessoas que pensaram que só assim deveriam agir. Às vezes alguém pensa, eu tenho que levar vantagem, porque se eu não levar vantagem, eu sou bobo, eu sou burro, eu tenho que agir levando vantagem. E assim às vezes prejudica o outro, prejudica a outra pessoa. Mas não necessariamente agiu pensando, agora eu vou prejudicar a Jonara. Eu decidi e vou fazer tal coisa porque eu quero prejudicá-la. Nem sempre é assim. Às vezes, os nossos próximos estão à nossa volta tentando dar o seu melhor. E a gente pode pensar, mas que melhor é esse, né? Que me prejudicou, que me magoou, que me fez algo tão ruim. Era o melhor que ele podia naquele momento. Era o melhor de acordo com o entendimento dele. Às vezes, para mim, foi o pior que podia ter acontecido. Então, não devemos condenar. Devemos buscar entender sempre. E ainda há uma outra situação que nós espíritas gostamos às vezes de usar como desculpa. Fulano estava obsidiado. Tinha um espírito lá dominando aquela pessoa e daí ela fez o que fez. Sempre tem um espírito, nós próprios. Mas pode acontecer também de a pessoa estar tão negativa, agindo tanto em erro, tão fixada em energias ruins, em coisas ruins, que sim, estar também sob a influência de espíritos semelhantes, em energia igual a dela, lhe inspirando a agir no erro. Nem sempre é verdade. Fulano estava agindo por influência dos espíritos ruins. Às vezes pode acontecer. E nós que sabemos, que acreditamos que esse às vezes pode acontecer, mais motivos ainda temos para perdoar, para compreender, para aceitar que alguém cometa um erro, que alguém faça algo que não me beneficiou, que me magoou, que me faça chorar. A palavra mágoa, ela remete ao choro mesmo. É uma má água. Algo que faz cair uma má água em meu rosto, que me deixa com a má água nos olhos, a mágoa. Mas importa que nós todos aqui somos cristãos, seguidores de um mestre amoroso e bom, que recusou alguns títulos como rei, como salvador, mas aceitou o título de mestre. Porque veio trazer ensinamentos, porque veio trazer boas lições, porque veio enviado por um Pai amoroso e bom, que acreditou que era o momento de levar, de trazer a nós homens ensinamentos que nos faziam falta. E assim esse mestre amoroso e bom nos deixou várias lições, muitas delas nos dizendo: ama. E a gente pensa, mas como eu vou amar aquele que me prejudica? Eu queria ficar longe, não é? Se alguém me faz o mal, me causa dificuldades, ficar longe é errado? Às vezes não, às vezes é o necessário. Mas se aquele que está me prejudicando, me fazendo mal, me causando dificuldades, é exatamente aquele espírito pelo qual eu estou nessa família, nessa comunidade, nessa sociedade. Eu só preciso me entender com aquele como
a principal tarefa da minha vida. Já imaginaram se é bem aquele espírito? Bem aquela pessoa? Mas aí ele me prejudicou e eu quero distância? Então por isso a gente precisa persistir, insistir, perdoar, aceitar. Mas é claro, se é alguém que está nos prejudicando constantemente, de novo e de novo e de novo, ou eu sim estou sendo muito leviano, muito inconsequente, ou eu preciso me afastar se eu não consigo fazer com que essa pessoa que está me prejudicando não mais me prejudique. Mas o principal, perdoar. Não condenar. Entender que muitas vezes este que causa dificuldades, que causa prejuízo até, é alguém que está doente. Doente do coração, doente da cabeça. Um espírito adoentado que aqui na terra está, buscando a sua cura. Buscando o aprendizado que lhe falta. Buscando o aprendizado para um dia ser espírito perfeito, como nós outros. Um dia seremos, todos nós, homens e mulheres, espíritos perfeitos. Aqueles que só fazem o bem, só desejam o bem, não importa a quem, em qualquer lugar onde estejam. Hoje, ainda não conseguimos. Ainda somos aqueles orgulhosos que achamos que quando alguém nos fere, temos ainda que fazer algo, tomar uma providência já. E é verdade. Temos que tomar uma providência já. Perdoar. Perdoar, às vezes agindo, às vezes abraçando, às vezes dizendo eu te entendo, às vezes orando por aquele que necessita de preces. E às vezes sim se afastando. Mas geralmente ficando próximo, buscando entender o que é que causou aquilo que está acontecendo, buscando compreender, que é o título da palestra de hoje, perdoar e compreender, entender o porquê, empreender forças para resolver. E por que devemos agir assim? Porque todo mundo comete erro. E até quantas vezes eu vou ficar aguentando, suportando alguém que comete erro? Alguém sabe a resposta? Temos uma pista, assim, em algum ensinamento de Jesus? Quantas vezes a gente terá que ficar desculpando? 70 vezes 7. É um número grande? E ele não simboliza o número 7 vezes 7, ali fazendo a conta, né? Não simboliza apenas esse número. É um número que simboliza algo muito grande. Um grande número de vezes. Cuja resposta é: quantas vezes terei que perdoar? Tantas vezes quantas eu for magoado. Ah, mas eu vou ficar sendo magoado sempre? Qual será a resposta? A gente vai ficar sendo magoado sempre? Não. Iremos evoluindo e não será mais necessário ninguém nos pedir perdão, porque simplesmente não iremos mais nos ofender, não iremos mais nos magoar, assim como também não iremos magoar a mais ninguém. Será nessa vida? Será logo ali? Será amanhã? Bom que assim fosse. Por ora, enquanto ainda magoamos, enquanto ainda nos sentimos ofendidos, magoados, perdão. Perdão e compreensão, para que um dia sejamos espíritos felizes, evoluídos, sem orgulho, sem egoísmo, e não seja mais necessário nem pedirmos perdão, nem esperarmos o perdão do próximo. Nosso momento de exposição doutrinária já acabou, 8h15. Nós temos agora então o nosso passe coletivo. Chamamos aqueles trabalhadores que podem atuar no passe para que se espalhem então aqui no corredor ou aqui à frente. E aos demais, convidamos a fechar os olhos e a imaginar as mãos amorosas deste mestre amoroso e bom, desse Nazareno que à terra veio nos trazendo as lições de amor
e de bondade. Vamos pedir a Jesus mais forças. Jesus, que eu consiga. Jesus, que eu tenha forças de perdoar sempre que se faça necessário. Que eu tenha forças para manter a minha boca, quando eu vou julgar o meu próximo, que eu feche a boca, mantenha a minha boca fechada. Quando eu não tenha nada de bom a dizer, que eu me cale. Que eu consiga, Jesus. Tu, nosso irmão mais velho, nos ajuda sempre que necessitamos. E assim nós desejamos a tua ajuda para entender, para compreender, para perdoar. E que assim seja. Que façamos um bom retorno aos nossos lares, que tenhamos uma boa semana. Até.